no passado nunca foi problema. Até porque, quando se tornou Bíblia de igreja, aí era irrelevante, foi Deus que escreveu. Fez a pergunta sobre quem escreveu a Bíblia. A rigor, ninguém tem a mínima ideia. A gente dá nomes às pessoas, são nomes tradicionais. Quase nenhum dos nomes tradicionais merece crédito, mesmo aqueles que as pessoas juram de pé junto, tipo Paulo. É melhor botar a barba de molho. O que a gente sabe é que foram dezenas, se a gente não puder dizer centenas, de pessoas que escreveram os textos. Quase absolutamente nada da tradição merece confiança nesse sentido, no sentido de determinar autoria. Tipo, Moisés escreveu o Pentateuco, chance zero. Davi escreveu os Salmos, esquece. Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos, esquece. O João escreveu o Evangelho, nada disso. Tudo isso é determinação tradicional. Quem está inserido no meio religioso obedeça aos seus líderes, não vá ficar de castigo, mas fora do espaço religioso, isso não tem nenhum fundamento, não. Mas não adianta a gente trocar esses autores são determinados tradicionalmente e a gente criar uma autoria. Por exemplo, Spinoza, ele recusava que era Moisés e disse que foi Esdras, ou seja, trocou seis por meia dúzia. Hoje não. Hoje nenhum pesquisador sério do planeta faz assim, não. Nós tratamos os textos como textos anônimos, mas a gente consegue determinar o perfil religioso, cultural, razoavelmente a data, dependendo da quantidade, se o texto for grande. Um fragmento esquece, né? Não tem como determinar a data de um fragmento. Mas quando é um texto grande, você consegue construir um perfil ideológico de quem escreveu. No Antigo Testamento, se é um sacerdote, se é um profeta, se é um homem do rei. No Novo Testamento, se é um fariseu, se é alguém vinculado ao templo, se é alguém da turma de Paulo, se é alguém da turma de Pedro. Isso você consegue. Agora, essa mania que mesmo acadêmicos têm de determinar nome é vício da teologia. O sujeito pode ser historiador, mas ele tem vício da teologia. Se ele não disser o nome do sujeito, não chegou lá. Mas a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia se foi aquele sujeito. E por uma razão também séria, porque havia o costume de você escrever textos e atribuir a outros. Era cultural isso. Hoje nós temos assim uma questão com a autoria, isso é meio, principalmente por conta de direitos autorais. Naquela época isso não existia. Você queria empoderar o seu texto, você o escrevia como se tivesse sido escrito, por exemplo, por Salomão. Era comum, era desde que o personagem tivesse boa reputação, ele seria utilizado para empoderar o texto das pessoas. Então, a intenção de colocar essas autorias é para trazer mais credibilidade, alguma coisa À assim, para época, esses sim. textos. À Ah, época, sim. Depois, o tratamento da igreja é por questões dogmáticas, mas na origem, isso é para dar credibilidade ao texto. aham. Criar muitos detalhes nas narrativas, atribuir aquilo a uma personalidade importante, Uhum. acreditada. Não era uma estratégia daquele escriba, era geral, era absolutamente geral. Hoje, um jornalista escreve um texto, tem que botar o nome dele. O editorial do jornal, não vai o nome de ninguém, que é o editorial. Então você tem costumes de épocas. Naquela época, o costume era esse: você queria incrementar a autoridade do seu texto, você dizia que ele tinha sido escrito por fulano de tal. Ninguém era besta, as pessoas sabiam que não. A pessoa sabia que era uma atribuição majestática, digamos assim, para empoderar a autoridade. E se a pessoa era do time de torcer para Salomão, ela desenvolvia afetividade. Não é que as pessoas eram tontas, que a gente acha que o pessoal da antiguidade era tudo tonto. Não, mas eles entravam no jogo. Uhum. Quando nós criamos a neurose de dar nome aos autores, aí é que surgiu o problema. Para eles, no passado, nunca foi problema. Até porque, quando se tornou Bíblia de igreja, aí era irrelevante, foi Deus que escreveu.